Olá, queridos amigos, queridas amigas, como é bom estar mais uma vez neste final de semana meditando, refletindo com vocês o Santo Evangelho. Eu e Frei Alberto Madi nos esforçamos de ajudar você a compreender e assim também vivenciar melhor a palavra de Cristo. Estamos no 21º domingo do tempo comum e o Evangelho que nos é oferecido neste domingo é Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20. E o tema que eu escolhi para essa celebração desse final de semana é o seguinte: somos pedra de construção ou de tropeço na edificação do reino de Deus? É uma pergunta. Somos pedra de construção ou de tropeço na edificação do reino de Deus? Vocês vão entender por que dessa pergunta. O evangelho deste domingo é Mateus capítulo 16, como falamos, versículos de 13 a 20. Também muito importante para a história da igreja. Qual é o contexto desse evangelho? Jesus alertou seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Está no capítulo 16, que é o mesmo do evangelho de hoje, versículos de 11 a 12. Uma doutrina religiosa baseada no Deus da lei, do sacrifício, do mérito, do puro e do impuro. Jesus quer que seus discípulos entendam que Deus é um Pai, que é só amor. Para isso, leva-os ao extremo norte do país. Além do mais, em terras pagãs, a Cesareia de Filipe. Vocês estão vendo essa imagem aqui ao fundo? É de lá, é dessa região de Cesareia de Filipe. Cidade em construção, onde existe uma das 3 nascentes do Rio Jordão. E, sobretudo, onde existia um grande abismo, uma caverna, que vocês vão ver daqui a pouco também nas imagens. Havia uma caverna que se acreditava ser a entrada para o reino dos mortos, né? Comecemos então a meditar cada palavra do Santo Evangelho. Versículos 13 a 14, primeiramente. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Aqui, neste lugar, portanto, longe da influência dos fariseus, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O evangelista contrasta o Filho do Homem, que é o homem que tem a condição divina, e os homens que não a têm. Então, quem é esse homem de condição divina? O que o povo está dizendo dele? Que é ele mesmo, Jesus. A resposta que os discípulos dão, à luz do que o povo diz, é decepcionante. E é consequência da confusão que os discípulos têm em suas cabeças e da pregação que fizeram. Na verdade, falam de todos os personagens do passado, dos grandes reformadores. Alguns dizem João Batista, porque se pensava que os mártires seriam ressuscitados. Outros Elias, o famoso profeta que viria antes do Messias. Outros Jeremias ou alguns dos profetas. Todas respostas que dizem respeito ao passado. Não compreenderam a novidade de Jesus. São todos personagens reformadores das instituições, estes que foram citados. Mas Jesus não veio para reformar as instituições, mas para eliminá-las. O que se acreditava permitir a comunhão com Deus, para Jesus é o que a impede. Vamos prosseguir agora lendo os versículos de 15 a 16. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus pergunta: e vós? Agora ele quer saber dos seus apóstolos, dos seus seguidores mais íntimos: quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde por todos, afirmando que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Finalmente, um dos discípulos, no caso Simão Pedro, compreende que Jesus não é o filho de Davi, mas o filho de Deus. O filho de Davi é aquele que se assemelha ao famoso rei Davi, que impôs o reino tirando a vida de inimigos. O filho de Deus é aquele que dará a vida até pelos seus inimigos. Então, finalmente, Simão Pedro entende, mas veremos que essa situação será por pouco tempo. Prossigamos agora lendo o versículo 17 do capítulo 16 de Mateus. Respondendo, Jesus lhe disse:
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E Jesus o elogia, o chama de bem-aventurado, feliz. É a bem-aventurança, dos puros, dos que veem a Deus. E Jesus o chama Simão, filho de Jonas. Por que filho de Jonas? Quem é Jonas? Porque Jonas foi o único profeta que fez exatamente o oposto do que Deus lhe havia ordenado no seu tempo. Deus lhe ordenou que pregasse a conversão em Nínive e Jonas foi para outro lugar. Então, eventualmente, ele se converte. Desse modo, chamando-o de filho de Jonas, Jesus tira uma fotografia de Pedro. Faz quase que uma previsão, para fazer entender qual será o seu itinerário. Sempre em oposição a Jesus, mas depois Pedro finalmente se converterá. E Jesus afirma que foi o Pai quem lhe revelou isto que ele acabou de dizer. Vamos ler agora o versículo seguinte, o versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E aqui está um versículo muito difícil, mas não tanto pelo conteúdo, quanto pelas traduções. Vejamos, eu te digo que tu és Pedro. Pedro aqui é a tradução do termo grego Petros, que aliás nunca tinha sido utilizado antes como nome próprio. Petros, que indica uma pedra, um tijolo que costuma ser utilizado em construção. Pedra de construção, digamos assim. Então tu és Pedro, tu és Petros, uma pedra de construção, está dizendo Jesus a Pedro. Prossegue o evangelista. E sobre esta pedra, e aqui esta palavra pedra não é mais Petros, mas é Petra, outra palavra grega, que não é o feminino de Petros, e que significa rocha. Então, é um pouco como em português, se eu disser o porto e a porta. Não é que um substantivo seja, digamos assim, sinônimo do outro. Um feminino e outro masculino, de jeito nenhum. Petros, recordando, é pedra de construção, e daí vem o nome Pedro, e sobre esta pedra que Jesus vai construir a sua igreja é a rocha, muda a palavra, muda o sentido. Então Jesus diz, tu és um tijolo, uma pedra, sobre esta rocha que eu sou. É isso que Jesus está falando. E Jesus, no Evangelho de Mateus, já havia falado desta rocha. É aquela onde o homem constrói a sua casa e quando chegam as chuvas, as enchentes e os ventos, ela fica parada, ela fica firme no lugar. Em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 25. A rocha é a fé em Jesus, ou Jesus mesmo. Por isso, esta distinção entre Petros, que significa tijolo, e Petra, a rocha sobre a qual construir, é importante. Importante. Vendo que finalmente um dos discípulos compreendeu que ele é o Filho de Deus, que comunica a vida, Jesus diz, eis que tu és o primeiro tijolo com o qual construir a minha igreja. Então, o termo grego eclesia significa assembleia dos convocados. Interessante que esse termo nunca apareceu no Novo Testamento, né? A não ser aqui, praticamente, né? O local onde Jesus e seus discípulos se encontram é importante. Dissemos que existia essa famosa caverna lá em Cesareia de Filipe, que se acreditava ser uma espécie de entrada para o reino dos mortos. Pois bem, Jesus está dizendo, eis que as forças da morte nunca terão poder sobre uma comunidade fundada no Deus vivo. A vida será sempre mais forte que a morte. E Jesus aproveita aquele lugar temido para fazer essa afirmação. E agora o versículo 19 do capítulo 16 de Mateus, que nos diz o seguinte. Jesus continua dizendo a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Ora, ao dizer isso, eu te lembrar que reino dos céus, em Mateus,
não significa a vida após a morte, mas a sociedade alternativa que Jesus veio inaugurar. Essas chaves não são como Pedro ficou na imaginação de muitos, como sendo as chaves que ele abre e fecha o reino de Deus às pessoas. Não são isso. Qual é então o significado dessas chaves? Aquele a quem eram entregues as chaves da cidade, essa pessoa se tornava o responsável pela saúde e bem-estar das pessoas que ali se encontravam. Este é o significado de ter as chaves. Quem possui as chaves é aquele que cuida, que protege as pessoas sob a sua responsabilidade. Então Jesus usa uma expressão típica dos rabinos, que é esta: tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. É a linguagem rabínica usada para indicar o ensinamento, a instrução. Ou seja, interpretando a lei, declarando a doutrina verdadeira ou não. Os escribas, naquela época, eram aqueles que tinham as chaves da ciência. Portanto, Jesus assegura que uma comunidade que se baseia na fé no Deus vivo e, portanto, coloca em primeiro lugar o objetivo da criação, que é o bem, o bem-estar de todo ser humano, o ensinamento dessa comunidade é endossado pelo céu. Pois bem, prossigamos. Capítulo 16, versículo 20. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Mas estranho essa ordem de Jesus, porque há algo que não está certo aqui. Jesus ordenou aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Mas por quê? Se Pedro respondeu certo, por que não divulgar? Porque Pedro não expressou a resposta totalmente correta. Pedro afirmou que Jesus era o Messias, o Cristo, e pregando o artigo definido o. Com isso ele indica o Messias da tradição. É esse o Messias que Pedro tem em mente. Aquele que será o vencedor, aquele que conquistará o poder. Então Jesus ordena não esparramar essa falsa notícia a ninguém, pois ele começará a explicar qual é a realidade do verdadeiro Messias. É o que ele vai fazer depois, da passagem que vamos ler no domingo que vem. E aqui haverá o confronto com Pedro, aquele que foi chamado de pedra de construção no evangelho deste domingo. Alguns minutos depois, no evangelho que será lido na próxima semana, se tornará pedra de tropeço, como se encontra lá em Mateus capítulo 16, versículo 23. E agora uma breve reflexão minha, pessoal, depois dessas palavras elucidativas de Frei Alberto Maggi. E eu pego aqui uma frase muito famosa de Santo Agostinho, bispo, filósofo, doutor da igreja, grande teólogo da igreja. Santo Agostinho, no século IV e V, dizia o seguinte, se referindo a Cristo: que eu te conheça, ó conhecedor meu, que eu também te conheça como sou conhecido. Que eu te conheça, ó conhecedor meu, que eu também te conheça como sou conhecido. Tinha razão Jesus em querer afastar seus discípulos do ensinamento da mentalidade dos fariseus e saduceus, conforme relata Mateus antes da passagem do evangelho deste domingo, lá nos versículos de 6 a 12 do mesmo capítulo 16. Jesus já havia alertado seus seguidores, abre aspas, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo novo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. Está lá em Mateus capítulo 9, versículo 16. É melhor deixar totalmente de lado algumas mentalidades e costumes. Do contrário, eles não permitirão que o novo, a novidade, aconteça. A proposta do reino de Deus trazida por Jesus não frutificaria caso as pessoas seguissem com a velha mentalidade, aquela dos fariseus e saduceus. E uma das questões fundamentais desse reino trazido pelo Cristo refere-se ao exercício da autoridade. Na igreja isso é importante ter claro. Não deve haver poder, mas autoridade na igreja, que é a função de quem cuida, administra, aconselha, protege e ajuda a preservar os verdadeiros objetivos da instituição. Ao invés do poder, Jesus propôs a diaconia, ou seja, o serviço.
E Jesus diz isso no ambiente da última ceia, quando ele afirma, afinal, quem é o maior? O que está à mesa ou o que está servindo? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve, disse Jesus em Lucas, capítulo 22, versículo 27. Por isso, na igreja e no reino de Deus, o maior, quem pode mais, quem mais aparece, é aquele que mais serve. Jesus inverte os valores da sociedade de seu tempo. Devido a isso, seus seguidores tiveram, e têm ainda hoje, tanta dificuldade em compreender e aceitar o tipo de Messias, o tipo de Salvador que ele foi e é. Pedro e, por conseguinte, os papas, não têm um poder absoluto, nem concentram em si o poder de abrir ou fechar a porta do céu e do inferno para as pessoas. As famosas chaves que Jesus dá a Pedro têm a ver com o cuidado, a proteção e a promoção do bem-estar que compete ao líder da igreja. Assim como Deus é um pai, o Papa, cuja palavra significa justamente isso, pai, Papa quer dizer pai, tem por função cuidar e pastorear a igreja com amor paternal e inclusive maternal. Se isso vale para o Papa, tanto mais vale para os bispos, padres e religiosos de modo geral. Jesus quis um líder que não deixasse, abre aspas, as portas do inferno, do Hades, prevalecerem sobre o povo de Deus, a sua igreja, os seus seguidores verdadeiros. Não há perigo maior, vamos prestar atenção agora nisso, atenção, não há perigo maior para a nossa igreja e as demais que se autoproclamam cristãs, do que fazer como Pedro, diante de Cristo, ou seja, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos, dar uma resposta formalmente exata. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como Mateus faz no capítulo 16, versículo 16. Porém, nas ações, decisões e atitudes do dia a dia, viver em busca de poder, dinheiro, influência, glória, fama e prazeres. Que é o que Pedro fará no Evangelho do domingo que vem, capítulo 16, versículo 22 de Mateus, onde ele diz, Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça, querendo desviar Jesus do caminho da cruz. Ora, uma igreja assim, cristãos e cristãs desse modo, jamais conseguirão ser pedras de construção do reino de Deus. E concluímos a nossa meditação do Evangelho deste domingo com esta oração, que vos apresento agora aí na vossa tela. Eu te amo, meu Deus, em teus dons. Amo-te no meu nada, porque até nisso compreendo a tua infinita sabedoria. Amo-te nos muitos, variados ou extraordinários acontecimentos com que acompanhas a minha vida. Amo-te em tudo, seja na angústia ou na paz, porque não procuro, nem nunca procurei, as tuas consolações, mas tu, Deus das consolações. Portanto, nunca me glorifiquei ou me alegrei com o que tu me fizeste sentir em teu amor divino, somente pela graça gratuita. Nem me angustiei e perturbei, se lançada na aridez e na insignificância. Que belas palavras essa da beata Teresa Skrilli. A você que nos acompanhou, que Deus te abençoe, te conceda um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser, sempre aqui na TV Canal 10 Fernandópolis.